Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25. Romanos 8, 24 e 25. Diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Pai querido, continua a falar conosco, em nome de Jesus. Amém. O título que eu dei para essa reflexão é: Elas cantam a esperança. Fazendo, obviamente, um trocadilho com o tema desse musical belíssimo, alegre, muito alegre, não é? Que acabamos de ouvir. Não sei quantos observaram, mas na primeira música, nossas lindas e afinadas irmãs cantaram assim: ó noite santa, 1000 estrelas brilham, é o nascimento do Deus Salvador. O mundo andava em trevas e pecado, mas Deus mandou sua luz por amor. Com esperança, o mundo agora canta, porque surgiu um novo alvorecer. Primeiro lemos, ou ouvimos, o mundo andava em trevas e pecado. De fato, queridos, vivemos em um mundo de desesperança e definitivamente isto não tem nada a ver com Deus, não é culpa de Deus, até porque nossas irmãs cantaram: o mundo andava em trevas e pecado, mas Deus mandou sua luz por amor. Várias coisas contribuem para a desesperança no mundo. Dentre elas, o aumento da violência, o desemprego, as guerras, o aumento das pessoas no mundo, as injustiças sociais, a corrupção em vários níveis, as pestes, pragas, os problemas climáticos. Humanamente falando, não dá para termos previsões otimistas a respeito do mundo que estamos vivendo. Aliás, a certeza que temos é que as coisas vão piorar e muito. Mas uma pergunta que não quer calar, não é? Uma pergunta importante: como poderíamos viver sem o fantasma do desespero neste mundo que está tão esquisito? Obviamente, essa resposta jamais estaria no homem. A resposta também foi dada por nossas queridas irmãs. O mundo andava em trevas e pecado, mas Deus mandou sua luz por amor. Com esperança, o mundo agora canta, porque surgiu um novo alvorecer. Somente pela fé em Deus, queridos, e nas promessas gloriosas, conseguiremos vencer o desespero e triunfar na crise, por pior que ela seja. Somente pela fé em Deus. O salmista, no Salmo 146, versículo 5, ele vai dizer assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. A definição da palavra esperança no dicionário é expectativa otimista, mas no contexto bíblico significa muito mais. Significa expectativa favorável e confiante. Significa antecipação feliz do que é bom. Legal, né? Antecipação feliz daquilo que é bom.
um termo, uma definição de esperança. Às vezes, queridos, manifestamos uma esperança estritamente natural. Por exemplo, aquela quando ansiamos em adquirir algo que tanto desejamos, a nossa casa própria, por exemplo. Essa esperança está ligada apenas aos desejos materiais, no máximo a um estado emocional. E existe aquela esperança plantada por Deus em nossos corações, portanto, de caráter espiritual, e está fundamentada na palavra de Deus, na palavra de um Deus que não pode mentir, não é homem para mentir, na palavra de um Deus que é cumpridor de tudo que Ele fala, de tudo que Ele promete. Essa é a esperança que devemos ter e viver por ela. E a forma como vivemos irá dizer em qual dessas esperanças nossa vida está alicerçada, pois demonstramos isso com a preocupação e concentração dos nossos esforços em cima daquilo que cremos. Se esperamos vida eterna, ressurreição gloriosa, salvação, então viveremos em santidade de vida, uma vida diligentemente pautada na palavra de Deus. Se por outro lado queremos apenas bens materiais, saúde física, paz na terra e etc., também os ímpios buscam isso. Palavras do Senhor Jesus, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas se buscamos apenas isso, nos concentraremos unicamente nas coisas do mundo. E esse é o cuidado mundano que leva o indivíduo a fazer coisas que contrariam os valores de Cristo, como mentir, fazer acordos desonestos, subornar, corromper. E nesse caso, para esses que vão por esse viés, vir à igreja seria somente mais uma tentativa de suprir o vazio do coração. No máximo, vir à igreja significaria uma prática religiosa. Grande parte das pessoas no mundo, uma grande parte, não tem esperança. Não tem esperança. De um modo geral, é grande o número de pessoas que esperam somente nas coisas da presente vida e não possuem uma expectativa de vida eterna no céu. O apóstolo Paulo, quando escreveu para consolar os crentes enlutados da cidade de Tessalônica, ele disse assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Do ponto de vista espiritual, indivíduos que depositam suas expectativas somente nas coisas deste mundo são considerados infelizes, literalmente miseráveis. Paulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a vida não termina com a morte, e o tempo que passamos aqui é, na verdade, uma preparação para a eternidade. Lembram-se do que Jesus disse para aquele fazendeiro insensato? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Também grande parte das pessoas põe suas esperanças na religião. O pastor Manga falou hoje pela manhã muita coisa sobre isso.
Existem aqueles que imaginam ter esperança, mas na verdade o que tem não passa de uma esperança vã. É uma esperança sem fundamento, e isso está ligado a todo tipo de crendice ou fé em falsas doutrinas, religiões pagãs. Alguns endeusam a ciência, outros acreditam piamente na sorte e chegam a jogar fortunas, em apostas, na esperança vã de solucionar os seus problemas, e jogam fora o seu patrimônio. O apóstolo Paulo afirma que essas pessoas vivem sem Deus no mundo, e por causa disso, absolutamente sem a esperança verdadeira. Escutem, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso significa dizer que essas pessoas estão separadas de Deus em razão do pecado. Essas pessoas estão totalmente alheias aos privilégios espirituais, se buscassem em Deus a esperança verdadeira. Essas pessoas são estranhas às alianças de Deus com o homem e estão sem qualquer expectativa quanto ao futuro, embora a maioria delas ignora. Esse modo independente de viver sem compromisso com a vontade revelada de Deus faz com que essas pessoas assumam uma vida contrária aos padrões bíblicos. Em razão disso, todo sofrimento, tristeza, perplexidade do mundo são enfrentados sem Deus, sem esperança, restando apenas lamento e frustração. Às vezes eu falo muito sobre isso, comento com pessoas, como alguns conseguem viver neste mundo horrível, tão sórdido, sem a confiança em Deus, sem a esperança no Senhor. Como conseguem enfrentar esse mundo tão louco? Esse mundo de gente tão injusta, esse mundo de gente ímpia que ficam maquinando fazer o mal. Mas eu quero falar-lhes daqueles cuja esperança está em Cristo Jesus. E aqui eu quero relembrar da primeira música. Começou bem, viu, Amilcar? Começou com uma música muito linda. Ó noite santa, 1000 estrelas brilham, é o nascimento do Deus Salvador. O mundo andava em trevas e pecado, mas Deus mandou sua luz por amor. Com esperança, o mundo agora canta, porque surgiu um novo alvorecer. Que coisa maravilhosa, prezados, que coisa bendita, que coisa incrível. Deus mandou sua luz por amor. Com esperança, o mundo agora canta, porque surgiu um novo alvorecer. O apóstolo Pedro afirma em sua primeira carta que os salvos em Cristo possuem uma viva esperança. Ele vai dizer assim, nos versículos 3 a 5 do capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guiados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É isso que nossas queridas irmãs cantaram agora há pouco.
O Natal é, sobretudo, sobre a esperança redentora que está no Senhor Jesus. Aquele bebezinho vindo cumprir a promessa do Pai, promessa feita lá no iniciozinho de Gênesis, lá no comecinho de tudo. Natal é sobre isso. É sobre uma esperança vinda ao mundo através do Deus encarnado. Em Cristo, queridos, possuímos uma esperança viva, imortal, inabalável. Inabalável, nós podemos passar por qualquer coisa, que a nossa esperança não se abala, porque ela é fundamentada na pessoa do Senhor Jesus. Ela foi plantada em nossos corações pelo Deus Todo-Poderoso. Por isso que, dentre tantas outras coisas, é bom crer no Senhor Jesus. É bom tê-lo em todos os momentos. Mas como é precioso tê-lo nos momentos das dificuldades da vida. Porque nós não nos abalamos. A esperança daqueles que conhecem a Cristo inclui o triunfo sobre a morte por meio da sua ressurreição gloriosa. E também porque estar em Cristo é incomparavelmente melhor, como disse o apóstolo Paulo. Jesus, queridos, derrotou a morte na cruz do Calvário. O bebê que tentaram assassiná-lo, o bebê cresceu, viveu 33 anos aqui neste mundo e derrotou a morte na cruz. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A esperança que Jesus Cristo nos concede incluiu uma herança incorruptível que está reservada nos céus para nós. Esta herança não pode ser comparada a nada que conhecemos. Esta herança está relacionada com uma nova forma de vida com Deus. Esta herança está relacionada a uma participação ativa no reino do Senhor Jesus aqui neste mundo. A esperança dos que creram em Jesus Cristo não se confunde. O Espírito Santo que habita em nós produz uma certeza inabalável de que receberemos a glória eterna que hoje experimentamos apenas em parte. Veja o que diz Paulo sobre isso. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Além disso, a esperança que Deus nos dá em Cristo nos anima e nos fortalece diante das tribulações. Conversava hoje com Marley sobre um acidente que houve perto de Brasília,
de uma família. O carro bateu numa carreta e o pai, a mãe, um bebê, o filho de 1 ano, o filho mais velho de 11 anos, morreram, e o de 5 sobreviveu. E aí, irmãos, sabe do que eu não tenho dúvida? Eu não tenho dúvida, porque se a gente pensar com o nosso coração humano, com o nosso olhar humano, a gente endoida, a gente fica sem saber como agir, como lidar com isto. Mas eu falava para ela, eu não tenho dúvida que o Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Ele nos visita com toda a consolação, com toda a esperança. Ele vai cuidar desse menino, Ele vai fazer com que esse menino lide bem com essa situação. Ele vai fazer uma obra que os nossos olhos não entendem, que talvez os nossos olhos não veem, mas Ele vai fazer, porque Ele é um Deus vivo, é um Deus que promete cuidar, é um Deus que promete que estará conosco, e Ele vai fazer isso. É assim que pensamos, amém? É assim que cremos. É assim que Deus tem se mostrado àqueles que esperam nele. Então, as lutas e as dificuldades apenas reforçam nossa perseverança na fé e contribuem para crescermos em maturidade. É isso que Paulo diz também em Romanos capítulo 5, versículo 2 a 4. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A pior das tribulações produz em nós esperança. E Paulo ainda vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não podemos nunca esquecer essa segunda parte da frase, né? Essa esperança maravilhosa não nos envergonha, porque Deus não pode faltar com as suas promessas. Não seremos envergonhados por esperarmos no Senhor. Isso é impossível de acontecer, porque Ele cumpre cada uma das suas promessas. Concluindo, prezados, em Cristo alcançamos a vitória final. Alguns sonhos realizados. A presença constante do Espírito Santo em nossas vidas. Novos céus e nova terra. Vida eterna, sem dor no ciático. Ouvi muitos aleluia. Eu brinco sempre com os irmãos, olha, a bênção é que no céu não vai ter essas coisas ruins, né? E é para lá que nós vamos. E está cada dia mais perto o dia desse dia chegar. É bom quando a gente fala assim,
de estar chegando o próximo dia e a gente ouvir tanto amém, né? É sinal de que somos uma igreja que está esperando a volta de Jesus, amém? Não é verdade? Estamos cuidando, né? Cada um cuidando da sua vida e tudo, do seu trabalho e tal, mas estamos esperando. Eu oro todo dia, já falei isso aqui, eu oro todo dia, peço perdão a Deus primeiro, porque reconheço ser uma oração meio egoísta, mas eu oro todo dia: Senhor, venha buscar a tua igreja, Senhor, venha nos buscar, estamos prontos, estamos te aguardando, Maranata, vem, Senhor Jesus, não temos prazer aqui nesse mundo, Senhor, queremos conhecê-lo como somos conhecidos por ti, Senhor, queremos vê-lo face a face, Senhor, queremos viver eternamente contigo, longe da presença do pecado, longe do poder do pecado. A esperança do crente é uma dádiva preciosa de Deus, que Ele oferece a qualquer ser humano por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O bebê. A salvação, que também é um presente maravilhoso de Deus, produz a maravilhosa esperança que resiste ao tempo e ao espaço. Por isso, cada pessoa que ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, deve tomar essa decisão. Porque se não tomou essa decisão, eu posso afirmar com autoridade das Escrituras Sagradas: não conhece, se não tomou essa decisão, não conhece o que é a esperança verdadeira. Pela perspectiva humana, não é possível ter uma esperança segura no futuro deste mundo. Contudo, se Jesus Cristo realmente for a nossa esperança, então nós teremos força e paciência para suportar as lutas do dia a dia e a expectativa de vida eterna com Cristo após a morte é certa e segura. Posso ouvir um amém? Amém. Não é sem motivo que o apóstolo Paulo se apresenta assim para Timóteo, e com isso estou encerrando. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.